Queridos irmãos, a paz do Senhor, queremos mais uma vez aqui compartilhar a palavra de Deus e meditar na Escritura, tomando o Salmo de número 55, dos salmos mais bonitos da Bíblia, e que nos traz uma mensagem interessante, porque o Salmo 55 ele aborda o rei Davi menciona a sua angústia, o seu sofrimento em relação a um amigo que o traiu, um amigo infiel. E a pergunta é, quem é esse amigo infiel do Salmo 55? Né? Assim como muitos outros salmos, principalmente do rei Davi, eles foram escritos com base em um contexto. Esse contexto por trás do salmo é que dá todo o conjunto, a estrutura do salmo. Então, é possível que nós encontremos dentro da escritura os momentos e o contexto que levou ao rei Davi escrever aqueles salmos. Né? Temos o exemplo do Salmo 18, o Salmo 54 e assim sucessivamente. Entre estes está o Salmo de número 55. E começamos aqui a nossa leitura. Nós vamos usar aqui a Bíblia Viva para que fique bem claro, né? bem fácil de entender. Então, o primeiro versículo que nos chama a atenção, do Salmo 55, é o versículo de número 12, que diz: quem me ofende não é um inimigo. Se fosse, eu ainda poderia aguentar, poderia fugir e me esconder. Quem está me traindo é você, meu companheiro, meu amigo do peito. Costumávamos andar juntos, conversando alegremente, enquanto íamos ao templo de Deus com o seu povo. Então, nós temos aqui, queridos irmãos, a expressão do rei Davi dizendo: se fosse um inimigo, eu me esconderia. Mas quem me traiu foi um amigo e um amigo próximo. É claro que os salmos também têm a sua estrutura profética e nós entendemos que em determinado momento este salmo também vai fazer menção ou fazer referência, né, ao momento também que o Senhor, nosso Deus, no seu ministério sofreu através da tradição de Judas. Mas o contexto do Salmo 55, na verdade, reporta-nos a um pouquinho antes na rebelião de Absalão. E na rebelião de Absalão, nós temos algumas coisas que aconteceram ali naquele episódio. Entre estes episódios, nós temos um dos conselheiros de Davi, eram dois, um chamava-se Aitofel, o outro chamava Uzai, e um desses conselheiros, o mais nobre, o mais capacitado, que era Aitofel, espontaneamente se aliou à rebelião de Absalão. E é justamente sobre este conselheiro que o rei Davi está se pronunciando e escreveu o Salmo de número 55. Ele está falando de Aitofel. A Bíblia diz que Davi fez uma oração nas encostas do Monte das Oliveiras, rogando a Deus que estorvasse o conselho de Aitofel. E é justamente o versículo de número 5 que nos diz assim: sou dominado pelo temor e pelo tremor, o pavor tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera que eu tivesse asas como uma pomba, voaria para longe até encontrar um lugar de paz. Voaria rápido até os desertos distantes e lá teria o meu abrigo. Assim poderia achar um abrigo para escapar do vendaval e da tempestade. Senhor, provoque confusão e desentendimento entre os meus inimigos. Faça com que sejam destruídos pela sua própria violência na cidade. Então, nós encontramos aqui uma consonância com a oração feita pelo rei Davi nas encostas do Monte, né, das Oliveiras, e está no capítulo 15 de 2 de Samuel, 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão, pelo que disse: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Então, queridos irmãos, o rei Davi não somente sofreu o abalo da traição, da rebelião de Absalão, mas também descobriu
que possuía, até aquele momento, pessoas que estavam muito próximas dele e que, na verdade, não eram fiéis, sinceras, né? E que, no primeiro momento e oportunidade que houve, eles traíram, né? Foi um amigo infiel. Aí é o motivo da nossa reflexão. Então, nós encontramos ainda o salmista Davi, o rei Davi, no versículo 17 do Salmo 55, que diz: Eu oro angustiado pela manhã, ao meio-dia e à tarde, e ele ouve a minha voz. Muita gente me persegue e tenta me destruir, mas ele me salva e dá paz à minha alma. Então, a angústia foi muito grande para o rei Davi, não só pelo fato da rebelião, mas por perceber e ver as pessoas que estavam envolvidas, que até aquele momento estavam sob o seu abrigo, estavam sob a sua companhia, desfrutando de privilégios, inclusive da sua amizade íntima, e agora tinham virado as costas para o rei Davi. O versículo 19: Deus que reina desde a eternidade me ouvirá, dará aos meus inimigos o que eles merecem, porque não respeitam a Deus, nem se arrependem. Aí diz o versículo 20: Esse falso amigo atacou quem vivia em paz com ele, não cumpriu os compromissos que havia feito. Suas palavras eram mais macias do que a manteiga, mas no coração planejava a morte. Suas palavras pareciam ser mais suaves do que o óleo, mas na verdade eram facas afiadas. Queridos irmãos, e agora nós ficamos também com uma pergunta, né, que levou Aitofel, amigo próximo de Davi, a trair, né, e se juntar à rebelião de Absalão. É possível que Aitofel guardasse alguns sentimentos, guardasse algumas mágoas. Ele carregava algumas feridas, né? Alguns textos da palavra de Deus podem lançar luz sobre isso, sobre essa atitude de Aitofel, porque nós encontramos alguns versículos que demonstram que um dos filhos de Aitofel faziam parte do batalhão, né, dos valentes de Davi, aquele grupo de homens que eram considerados a elite do exército de Israel na época do rei Davi. E um desses soldados chamados valentes de Davi era um dos filhos de Aitofel. E esse filho de Aitofel, ele tinha uma filha, e o nome dessa filha era Batseba. E os irmãos vão lembrar agora do que aconteceu na narrativa bíblica com respeito a Davi e a Batseba, né? E Urias, o seu esposo. Então, o que é que nós encontramos na Escritura? Que Aitofel era o avô de Batseba. Possivelmente, o evento ocorrido com Davi, com a sua neta, nunca foi bem resolvido e não levou paz a ele, e ele guardou essa mágoa, essa angústia. Nós podemos encontrar isso no capítulo 23 de 2 Samuel, e o versículo 34 diz: Elifelete, filho de Aasbai, filho de um Macatita, Eliã, que era o nome do valente de Davi, filho de Aitofel, Gilonita. Então veja, guarda esse nome, né? Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Então nós encontramos aí então a ligação desse texto em 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, quando Davi mandou chamar Betseba e perguntou: E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: Porventura não és Betseba, filha de Eliã, o valente de Davi, do capítulo 23, que por sua vez era filho de Aitofel, mulher de Urias, o Eteu? Então veja que aí tem uma ligação entre Aitofel, Eliã e Batseba. Então, possivelmente, né, com certeza, Aitofel não perdoou o rei e guardou essa mágoa no seu coração, e na oportunidade que teve, ele traiu o rei Davi. Por isso, queridos irmãos, o Salmo 55, Davi se sentiu muito angustiado, muito apavorado,
concernente ao que aconteceu. E aquele homem não somente traiu Davi, mas ele foi um incentivo muito grande para aumentar a força da rebelião de Absalão. Então, o versículo 22 do Salmo 55, entregue todas as suas preocupações ao Senhor, ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha tropeçar e cair. Mas Deus lançará no mais profundo abismo da destruição aqueles assassinos e traidores. Por isso vão morrer muito cedo, não verão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio no Senhor para sempre. Queridos irmãos, que nós tomemos o Salmo 55 para nossa edificação, crescimento espiritual, que nada possa abalar nossa convicção, nossa fé, nem mesmo aquelas circunstâncias, situações mais adversas e mais tristes e mais angustiantes sobre a nossa vida. O Salmo 55 demonstra o sentimento de Davi, demonstra o sofrimento e angústia da sua alma com relação ao impacto da traição que ele sofreu, mas ao mesmo tempo nos mostra de que Deus é fiel com os seus servos que estão na sua presença. Né? No dia da visitação do Senhor, quando Aitofel aconselha Absalão, Deus estorva o conselho de Aitofel, dando mais privilégio a Uzai. Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde, que nós possamos guardar a palavra de Deus. Compartilhe essa reflexão desta manhã com outras pessoas, que nós possamos ter essa ânsia e desejo de conhecer mais de Deus. Deus abençoe.